podcast da Mari. Eu estou aqui com o professor. Professor, se apresente. Bom, meu nome é Anderson, sou professor de História, Geografia e Tecnologia aqui no José Roberto Frebolim. Nós iremos falar sobre educação. Volume. Enquanto eu estava conversando com outro professor, nós entramos no aspecto de educação e a gente levou alguns pontos em consideração para a melhora da educação, que seria as matérias, algumas mudanças nas matérias, na estrutura local, um incentivo de professores e de alunos, um investimento, a preparação de professores, o suporte psicológico para aluno e professor e a inclusão social. Tem coisas a mais escritas nesse papel, que está sendo o nosso mapa mental para falar sobre, que eu vou explicar um pouquinho mais. Isso aqui quis dizer que era coisa que a gente já tinha conversado. A gente tem que conversar sobre o incentivo de professores e alunos que trabalham em conjunto, por causa da crise de professores, alunos que não querem estudar, tudo mais. Agora, nesse incentivo, colocamos que professores e alunos trabalham em conjunto. Os professores trabalham para os alunos estudarem, os alunos trabalham para que os professores queiram trabalhar. E a gente estava tentando resolver de como... Pessoal, por favor, façam menos barulho. A gente está conversando um tema aqui e eu precisaria que vocês fizessem um pouquinho menos de barulho, pode ser? Pode ser. Obrigado. E a gente conseguiu encontrar uma solução para os professores, mais ou menos, pelo menos não pela parte dos alunos, que seria mais a estrutura local, relacionada à estrutura local mesmo. E aos alunos a gente também achou que é relacionado à estrutura local, para incentivar os alunos. Por quê? Para realmente fazer os alunos quererem estudar, isso vai muito além da escola e vai para dentro da casa dos alunos. Com o ambiente familiar deles, eles vão querer estudar ou não. Mas o ambiente familiar deles tem muito a ver com problemas sociais, como a violência, crises econômicas e diversos fatores do tipo. Então, é muito difícil a escola ir entrar nesses assuntos pessoais dos alunos. Então, a solução para pelo menos melhorar, fazer o aluno sair um pouco daquele ambiente, quando vier para a escola, sair do ambiente que fica pressionando ele, não faz ele se sentir bem, incentivar ele nos estudos, é a estrutura local. Principalmente agora que vai ter escola em período integral, vai ter que ter muito tempo livre, vamos dizer assim, querendo ou não, porque muito professor vai passar já a matéria e não vai ter mais matéria para passar, não terminar a matéria. Então, para não ficar fazendo bagunça nem nada, teria que ter um incentivo na estrutura local. E a estrutura local pode ser expandida para o material escolar, pode ser expandida para uma biblioteca, tipo, ter um lugar para ficar sentando na biblioteca, meio que aulas, meio que clubes, não clubes, mas aulas em que pessoas que se sentam em conjunto para estudar alguma matéria, Laboratório. Por conta própria, laboratório, diversas coisas desse tipo. Agora nós queremos... você tem alguma ideia a mais para melhorar? Para tirar esse aluno da vida real, para que possa trazer ele para o lado da educação e incentivar ele a querer estudar. Lógico que ele tem que ter a maior parte dessas coisas que você disse, mas principalmente uma
uma estruturação do ensino. Não adianta nada você colocar na escola salas bonitas com aparelhos de televisão, laboratórios com tubos de ensaio e tudo mais, se você não tem uma reestruturação na educação e que torne essa educação atrativa. Hoje a gente vive num mundo, muitas pessoas podem não prestar atenção nisso ou não estar de acordo com isso no dia a dia, mas a gente está voltado para um momento tecnológico. Então, se nós não tivermos esse incentivo tecnológico também dentro das escolas, nós não colocarmos em paralelo tudo aquilo que o professor pode ensinar com o uso da tecnologia, eu acho que a vida escolar do aluno, ela se torna meio que desatualizada com os dias em que vivemos. E nesse tema, nós também vamos para outros 2 temas, que é a preparação do professor para dar aula e também o suporte psicológico, tanto para o aluno, tanto para o professor, porque, querendo ou não, eu acredito que o professor precisa também, pela carga que ele tem de trabalho, não precisa nem ser por bagunça, mas pela carga de trabalho que ele leva, pelo estresse, ele precisa receber um apoio psicológico, e isso também vai melhorar muito as aulas dele, o ensino dos alunos vai melhorar bastante, e também para os alunos que têm problemas, vai ser muito bom para eles. Alunos. E agora no investimento, era um investimento não só na sala de aula, já expliquei isso, essa parte, né? Então precisamos pular. Agora podemos falar sobre racismo nas escolas. Poderia me explicar um pouco mais sobre o racismo nas escolas e como você faria para combater o racismo se você fosse o governo? Bom, esse tema ele é bastante complexo, uma vez que a gente toca nesse assunto de racismo, e ele está muito atrelado ao que a gente tenta excluir do ambiente escolar, que é o bullying. Então você pode pegar e associar tanto o racismo como o bullying, ele anda de mão dadas. E isso no ambiente escolar, ele é muito ruim. Ainda mais que você tem alunos que estão lá no ambiente de formação de opiniões, no ambiente em que você tem o aluno se formando mentalmente e não só para dar opinião, mas também para aprender a fazer. Não só para ele aprender o que ele teria que aprender, mas também ele aprender a ser formador e replicador de opiniões. E aí, quando você tem um ambiente hostil para esse aluno não consegue desenvolver realmente o que ele gostaria ou o que ele pode desenvolver. Você pode ter um aluno excelente em todas as matérias, mas se quando ele sofre esse tipo de incômodo, tanto por parte de bullying ou por parte de racismo, isso atrapalha. Oi? Quando você tem esse ambiente hostil para com esse aluno acaba por não consegue desenvolver o que ele tem que desenvolver, porque ele se sente agredido. E você viver num ambiente onde você é agredido, isso se torna um incômodo, tanto social como mental para esse aluno. Você imagina assim, nós já não sabemos o mundo em que esse aluno vive dentro da própria casa, no seu âmbito familiar. Você imagina esse aluno vindo para uma escola onde ele poderia estar se desprendendo desse ambiente tóxico, chega aqui e ele se depara com um ambiente até pior do que ele convive dentro da própria casa. Esse aluno vai fazer o quê? Ele vai ele vai se contrair para o mundinho dele mesmo, e você às vezes tem um aluno excelente que poderia
tá arrebentando nos estudos e ele não consegue liberar todo o seu potencial porque ele vive nesse mundo coagido. A todo momento ele é agredido por causa desses dois assuntos que incomodam muito nos dias de hoje: o bullying e o racismo. Sim. Falando sobre racismo, recentemente eu ouvi um caso, não nessa escola, mas ouvi um caso de um aluno que seria muito intimidado em uma sala de aula. E eu fiquei um pouco impressionada com esse caso, porque eu não pensei que algo assim poderia acontecer, ser intimidado por uma sala de aula inteira. Ele parece que tentou recorrer a alguém, mas não conseguiu. Então, isso meio que prejudica ele nos estudos, prejudica bastante a saúde mental dele, e eu não sei o que fazer para ajudar ele. Isso prejudica ele totalmente, né? Não é só nos estudos, é na vida pessoal, no seu convívio familiar. Isso atrapalha demais a vida do aluno. E é um problema que não pode ser resolvido tão facilmente na questão dele sem as outras pessoas. Por quê? Esse meu amigo, ele no caso, tem suporte psicológico. Ele possui, mas até mesmo dentro da casa dele. Mas acontece que ele não consegue ficar bem por causa do ambiente escolar. Então talvez ele saia da escola. Bem triste. Quando a gente fala de racismo, principalmente no Brasil, a gente trata de um assunto que é isso. Particularmente o que eu tenho a dizer sobre isso é que é ridículo. Ainda se tratando de Brasil, porque nós somos um povo, é um povo de miscigenação, é um povo de mistura. O brasileiro, naturalmente, ele é mistura. Então, como é que você é tradicionalmente um povo de mistura e você acaba criando um ambiente de racismo dentro de um lugar desse? É um assunto completamente sem nexo, acaba sendo até caindo no ridículo, mas que infelizmente nós temos. Você tem o racismo pela pessoa ser de uma cor diferente, você tem o racismo pela pessoa ser de uma outra religião, você tem o racismo. Hoje a gente vê muito disso e é muito próximo da gente a questão política, onde famílias brigam por questões de política. Isso é ridículo. Isso não deveria existir. Deveria existir o debate, eu apoio. Porque assim, nós somos formadores de opiniões. Quando nós somos formadores de opiniões, nunca as minhas opiniões ou as minhas crenças serão totalmente iguais às suas. Então a gente não deveria levar isso a ferro e fogo. Você tem as suas opiniões, você acredita naquilo que você quer. Quem sou eu para dizer para você que você está certo ou errado? E isso é recíproco da sua parte comigo. Porque eu acredito no verde e você acredita no amarelo, nós somos inimigos. Não. Se você acredita no amarelo, ótimo, porque você tem a sua opinião. Eu acredito no verde porque eu me sinto confortável acreditar no verde. Agora, quando nós dois entramos em confronto por causa dessas escolhas absurdas, aí sim os dois estão errados. Porque nós dois estamos discordando de uma coisa e que é natural. Um ser humano nunca será e não é um igual ao outro. A gente todos temos nossas particularidades, todos temos nossos gostos, todos temos nossas escolhas. A partir do momento que eu passo a te recriminar porque você gosta de uma cor que eu não gosto, já não existe uma concordância, já não existe um convívio social. Sim. O racismo também está envolvido com a inclusão social. Tem que ser trabalhado dentro das escolas. E eu acredito que não é uma coisa que é somente com os alunos, também tem que ser com os professores. Acredito que em alguma escola, não pode ser, não tô falando dessa escola que tem, mas em várias escolas deve sim ter uma exclusão entre professores, assim como tem entre alunos. Então, qual seria a solução para isso? Olha, a solução é você... Eu acredito, né, que seria assim, ser mais tolerante.
A exclusão social, ela é maléfica, ela é uma doença que existe na nossa sociedade, que também, tanto vendo pelo lado do bullying, pelo lado do racismo, é uma coisa que deveria ser deixada de lado, principalmente no ambiente de escola. A gente não deveria ter esse tipo de coisa aqui dentro. A partir do momento que você entrou no portão da escola para dentro, independente da sua cor, da sua religião, do seu posicionamento político, isso tudo deve ser deixado fora, dos portões para fora. Aqui dentro é assim. Isso no meu modo, no meu mundo, tá? Professor e aluno. O aluno, somos todos somos alunos, até os professores. E hipócrita é aquele que acha que ele é o dono da verdade, que ele é o dono da razão. Eu entro na escola praticamente todos os dias e eu aprendo com os meus alunos todos os dias. Eu não sou o dono da verdade, eu não sou o dono da razão. A mesma coisa os alunos que estão aqui para aprender deveria agir da mesma forma. E não independe se a pessoa tem um recurso a mais, um recurso a menos, ela deve agir de forma contrária ou de forma favorável àquela pessoa, porque ela tem um tênis de marca e a outra pessoa não tem, porque ela tem uma blusa melhor do que a outra. Não. A gente deve ser feito de uma só vontade, dentro de um mesmo âmbito, onde todos deveriam se ajudar, e não ficar fazendo escolhas para excluir ou incluir aquela ou outra pessoa. Acho que a gente deve, assim, a princípio, primeiro de tudo, o respeito. Onde nós vivemos num mundo onde nós temos o respeito, já é uma coisa que vai nos colocar num direcional muito favorável para o convívio de todos, um convívio pacífico e amoroso dentro desse mundo tão violento aí que a gente já vive, né? Então é assim, eu acho que qualquer situação que seja, todo mundo deveria ter deixado do portão para fora. Quando você entra dentro da escola, todos deveriam entrar focado num só segmento: ajudar e ser ajudado, aprender e ensinar. Eu acho que deveria ser dessa forma, e aí sim todos sairiam ganhando. Eu acredito que a inclusão social, ela não tem uma resposta certa para parar de existir. Eu acho que talvez nenhuma dessas coisas tenha uma resposta certa, porque em qualquer lugar, em qualquer educação, forma de educação, vai ter alguma falha, vai ter algum aluno que não vai ser tão bom. Mas eu acho que em questão de maioria a gente tem que trabalhar isso, né? A inclusão social, eu acho que é um tema que eu tô pensando bastante recentemente, e eu digo isso porque quando eu vejo agora a exclusão social que acontece ao meu redor, com algumas pessoas que eu conheço, e também a que eu sofri, mas tipo, a que eu enfrentei, e a que eu vejo que até mesmo na vida adulta isso segue, que geralmente adultos eram para ser pessoas um pouco mais não responsáveis, maduras, mas ainda são muito infantis. Conscientizadas. Eu fico muito impressionada, porque eu nunca pensei que na vida adulta isso ia acontecer, uma exclusão social, alguém ficaria excluindo alguém, tipo, por infantilidade. Eu nunca pensei que isso aconteceria, só que aí quando eu vi que isso acontece, eu fiquei um pouco impressionada, e eu penso se não tem uma resposta pra pelo menos amenizar. Acho que é uma coisa difícil demais, não é? É uma coisa bem complicada de você colocar, mas eu acredito que um nome que eu daria para isso, para diminuir pelo menos em parte isso, seria a tolerância. A partir do momento que você passa a ter um pouco mais de tolerância com as pessoas, eu acho que nesse sentido que você está colocando a coisa, daria uma minimizada. Você ser mais tolerante, você ser mais amigável, né? À medida do possível, e tentar de alguma certa forma aí, tentar ser mais colaborativo. É que nem você colocou, não é todos os alunos que vão render da mesma forma, mas de repente tem aquele que não consegue render igual aos outros, mas que se você pegar lá um grupinho
e falar assim, ó, vem cá, vamos tentar, nós vamos tentar te ajudar. E essa pessoa quiser essa ajuda, eu tenho certeza, lógico que é que nem você colocou, volto a repetir, ela pode não render como os outros, mas ela pode render mais do que ela conseguiria tendo essa ajuda em grupo com esse aluno. Se quiser escrever também no papel, pode escrever à vontade, tá? Acho que um tema que seria bastante interessante, falando na verdade dos tópicos que estamos trabalhando aqui, seria como melhorar a educação. Os tópicos são as matérias, estrutura local, incentivo, investimento, preparação, suporte psicológico, inclusão social e racismo na escola. Esses são os temas que a gente está trabalhando aqui. Bullying. O bullying é imprescindível nesse segmento, uma vez que ele incomoda e muito, né? Você vê em relatos de outras escolas, até mesmo de outros países, o bullying ele é um causador, ele estraga a vida de muita gente. Então é um assunto que ele tem que ser, infelizmente, ele tem que ser comentado e ele tem que ser combatido de todas as formas. Sim, sim. Também a inclusão social seria não só, acho que, ficar excluindo uma pessoa, mas também seria incentivar as pessoas a também quererem estar aqui. Incentivar as pessoas também quererem se incluir socialmente. Sim. Porque tem muita gente que não exclui, só que também não fica querendo entrar, mas também outra pessoa não quer entrar para participar. Então, as pessoas, assim, às vezes ela tem medo de ela própria se inserir nesse contexto social, né? Mas por quê? Porque em algum momento lá atrás, na história de vida dela, ela teve algumas recusas. Então a gente não sabe, a gente tem que procurar primeiro, por isso que eu coloco a tolerância nesse sentido, porque a gente tem que entender o que essa pessoa, o que aconteceu com ela lá, a gente não sabe a história de vida dela. Então de repente ela sofreu algumas recusas lá atrás e que nesse momento todo mundo olha e fala, mas aquela pessoa não quer ser inserida socialmente no nosso grupo. Mas por quê? Ninguém tentou entender o porquê disso. E de repente por trás daquela personificação que ela cria, daquela barreira que ela coloca, de repente lá atrás tem todo um entendimento que a gente não sabe e que se um dia a gente vier a saber, nós vamos ter ferramentas para poder se desviar dessa barreira que ela cria e conseguir trazer ela para o grupo, ou até mesmo para a sala de aula, ou até mesmo na escola num todo, né? Então isso, por isso que eu coloco e volto a repetir na questão da tolerância. A gente tem que ser um pouco mais tolerantes, não só com as outras pessoas, mas conosco mesmo. E tentar de alguma forma tentar entender quem está do nosso lado. Porque assim, a gente convive, vamos dizer, um exemplo, eu e você. Nós convivemos aonde? Dentro da sala de aula. Mas, por exemplo, eu não conheço você no seu âmbito familiar, eu não conheço você na sua vida social lá fora da escola. De repente aqui você se mostra de um jeito para mim e que lá fora não reconheceria você. A mesma coisa acontece comigo, né? Então, assim, a gente tem que ter essa tolerância, ter esse conhecimento para com o outro, para antes de tudo, antes de qualquer coisa, a gente julgar. Acho que esse princípio, eu acho que já mudaria muita coisa, essa questão da tolerância e não simplesmente sair julgando. Sim. É muito importante a gente falar desses assuntos, trabalhar bastante esses assuntos na escola, mas não de uma forma superficial, como é feita na maioria das vezes, porque a escola reflete o nosso futuro. Aqui a gente está vendo como vai ser o nosso futuro. E aí eu penso bastante sobre isso, é uma coisa bem... Vamos sair um pouco desse assunto de bullying, de bullying em geral. E vamos falar sobre matérias
E, novamente, investimento no material escolar. Eu falo investimento no material escolar no sentido de não ficar gastando dinheiro, mas sim no material escolar, trabalhar assuntos que a gente vai usar mais assuntos que a gente vai usar mais, assuntos mais específicos. Vou dar um exemplo de uma prova que deram pra gente, que o assunto não tinha em livros. É isso que eu tava querendo dizer com investir no material, pra gente ter assuntos que vão ter no livro. E matérias. Eu tive a ideia com o professor de, nas matérias, tirar projetos de vida e tecnologia, deixar só eletivas. E como no ano são 4 assuntos trabalhados em eletivas, poderia ser em eletivas mesmo ser trabalhada projeto de vida e ser trabalhada tecnologia. Em um bimestre poderia ser trabalhada projeto de vida, outro tecnologia e ou pode ser 2 trabalhados projeto de vida e todos 2 trabalhados tecnologia. Pode ser escolhido pelos outros 2 alunos ou o que o professor achar melhor fazer, mas geralmente é escolhido pelos alunos. Eu tenho essa ideia porque eletivas também é uma matéria que tem bastante aula, que é uma coisa boa, e no lugar de projeto de vida e tecnologia ser colocado empreendedorismo. Só que o empreendedorismo vai expandir um pouco a questão do que é empreender. Empreendedorismo. Ok. Empreendedorismo. O que eu quero expandir em empreendedorismo? Eu quero expandir que empreendedorismo não é só empreender. Por que seria importante? Não é só empreender. Não é só você investir em alguma coisa para ganhar dinheiro no futuro. Sair da ideia do dinheiro e ir para a ideia política. Política como assim? Para você empreender, mesmo se você quiser empreender, você vai ter que entender sobre política, para entender qual é o momento bom de você tomar tal ação e qual é o momento ruim de você tomar tal ação. E a política é muito importante para o futuro do país, para as pessoas entenderem como funciona o país, para as pessoas que se informarem mais, terem interesse maior em se informar, em estudar. Então eu acho que pegar as aulas aqui, por semana a gente tem 3 aulas, dividida em uma tecnologia e 2 de projeto de vida. Então seriam 3 aulas por semana de empreendedorismo, que falaria muito de política. E claro, política é um assunto muito extenso, que vai, mais de 500 anos atrás você pode falar de uma coisa que reflete hoje em dia. Para as pessoas entenderem, para as pessoas pensarem e expandir muito o pensamento delas. Empreendedorismo não seria somente gastar. Claro, vai ter aquela parte que você vai incentivar o aluno a investir, se ele quiser investir, você vai ensinar ele. E também empreendedorismo teria tecnologia, teria projeto de vida incluso, porque projeto de vida a gente trabalha o que a gente quer para o nosso futuro. Empreendedorismo a gente vai estar trabalhando alguma coisa para o nosso futuro. E em tecnologia a gente trabalharia para empreender, a gente aprenderia a mexer na internet para empreender. Então, é isso que eu penso em transformar projeto de vida e tecnologia em eletivas, colocar nas eletivas e pegar o empreendedorismo e investir. O que você acha? Você faria alguma objeção, alguma coisa? Não, é que eu acho assim, o projeto de vida ele vem com uma bagagem. Meu modo de ver é assim, ele foi colocado numa época em que nós atravessamos a pandemia e que aí essas 3 matérias novas que foram inseridas no currículo, projeto de vida, tecnologia eletiva, elas ficaram meio que num segundo plano e não deveria. Essas matérias seriam importantíssimas para o uso das demais matérias. Por exemplo, o projeto de vida, ele não dá só assim o campo de visão para você, por exemplo, ter uma profissão, mas ele mostra futuras profissões, também deveria mostrar como
como o aluno em questão se portar em sociedade, como você teria o porquê das profissões que são extintas. Tem muita profissão hoje que você não encontra mais pessoas para fazer, e tem outras que você é uma briga danada para se achar. Então o projeto de vida ele vem com essa bagagem para mostrar tudo isso para o aluno, não só apenas 2 ou 3 assuntos, mas ele vem com uma coisa muito grande. É uma matéria que é muito boa de se trabalhar até para poder mostrar para o aluno a vida real que nós vivemos, o cotidiano que nós passamos. A tecnologia, por exemplo, não só a tecnologia, eu vejo desse modo. Não só mostrar para o aluno como entrar no computador, como digitar alguma coisa, mas, por exemplo, mostrar para o aluno, por exemplo, eu peguei um projeto para fazer de tecnologia com meus alunos do 8º ano, que eu mostrei para eles. Contei a história, lógico, do computador, porque você vincula o computador à tecnologia, mas principalmente assim, se você tem um computador, o que você precisa para que esse computador funcione? E aí entra o quê? O fornecimento de diversos tipos de energia. Então foi trabalhado todos esses tipos de energia, e aí quando você fala em tecnologia por parte dos computadores, você fala tecnologia por parte do fornecimento de energia para poder movimentar todo esse suporte operacional, vamos dizer assim, de um mundo em que a gente vive. E hoje todas as profissões, elas estão atreladas de alguma forma ao uso da tecnologia. É que nem eu disse lá no início da nossa conversa, se você não associar a tecnologia a uma profissão que você queira ou você goste de atuar, você vai estar meio que perdendo o mercado de trabalho, tá? E que na eletiva ela mostra, é uma forma de mostrar tanto o projeto de vida e tecnologia no futuro campo de trabalho. Então as 3 são associadas. E as 3 têm uma importância para os dias de hoje que muita gente não dá. Muita gente leva essas matérias na brincadeira. E elas não deveriam ser levadas na brincadeira como é levada hoje. Por exemplo, eu estou falando com os alunos sobre a evolução do automóvel. Existe hoje um objeto que tem mais do que essa diversidade tecnológica que nós vivemos, onde nós precisamos desenvolver um combustível que não seja poluente, onde nós temos várias tecnologias empregadas nele para facilitar a vida do ser humano, e você tem a evolução lá atrás, onde o veículo, e isso nós passamos por ele hoje em dia, que é um dos principais poluentes do meio ambiente que vivemos. Então, quando a gente fala em transformação tecnológica, em evolução tecnológica, eu costumo colocar o carro, o veículo, como exemplo de tudo isso que a gente fala, de tudo isso que a gente está tentando construir. O projeto de vida ele vem nesse segmento porque dá para mostrar no projeto de vida o quão importante é você usar a tecnologia para o seu projeto de vida. Ou no projeto de vida você pode estar engajando, por exemplo, o meio ambiente, a preservação, por exemplo, de recursos naturais, a reciclagem de lixo, que é importantíssima hoje para a gente, para não ter o desperdício desses recursos naturais. E na questão da eletiva, a eletiva ela vem, aliás, para a gente colocar em prática, para a gente pôr a mão na massa de tudo isso que a gente fala na teoria, em projeto de vida e em tecnologia. Então, assim, a única ressalva que eu faço é que às vezes nós, professores, não vemos com esse modo de pensar, porque os professores dessas 3 matérias deveriam se juntar, eles deveriam trabalhar em conjunto para trazer uma coisa muito mais interessante para vocês e que para vocês usem no seu dia a dia também, para se tornar isso interessante.
E não simplesmente eu sou professor de eletiva, aí eu dou uma matéria que eu acho que deve ser dado para vocês. O professor de tecnologia também fala de uma coisa que ele acha que deve ser mostrado para vocês. E o de eletivo, uma terceira coisa, e que não se tem um entrelaçamento entre essas três matérias que deveria ter para vocês, porque isso torna as três matérias importantíssimas para mostrar para vocês o que foi o passado e o que é o futuro, e que tornaria isso muito interessante no ponto de vista para vocês, no aprendizado dos alunos. Então, o senhor acredita que... E o empreendedorismo? Você acredita que... Você apoia a ideia de empreendedorismo ser colocado na escola? Talvez possa ser colocado até mesmo agora que vai ser integral na escola, vai ter muito tempo. O que o senhor acha de empreendedorismo na escola? Eu acho que seria importantíssimo, ainda mais para mostrar para os alunos e para também eles terem conhecimento do que é empreender. E é que nem você falou, não voltado somente para o lado do empreender para se ganhar dinheiro, mas o empreender para se ter uma melhora na educação, para se ter consciência daquilo que está à nossa volta. E não só, lógico que também deveria ter para orientar vocês, para mostrar para vocês caminhos diferentes para se ganhar dinheiro, porque isso move o mundo, lógico, mas é que nem você colocou como exemplo, e é muito bem colocado por você, mostrar para os alunos outras formas de empreendedorismo, mostrar que a gente pode empreender sem pensar diretamente em envolver a parte financeira, mas também a questão social, o fazer um empreendedorismo dentro da própria educação, para que haja uma melhora e uma conscientização melhor para todos, para poder estar divulgando isso e que isso se expanda não só dentro da escola, mas para fora da escola também. Entendido. Vamos voltar pro tema de bullying, para ver se a gente consegue... Ok, o professor já bateu o sinal, ele vai embora. Tchau, professor, muito obrigada pela participação. Obrigado você, e se precisar, a gente volta a debater os assuntos. Até uma próxima.